Boa noite, programa Palavra Franca, sexta-feira, gente, hoje é dia 9 de setembro, a semana da nossa independência, completamos 200 anos de independência, porém terminamos a semana com uma notícia um tanto triste. O mundo se prepara para dar adeus à Rainha Elizabeth II. Uma grande estadista, uma grande líder, uma grande mulher. Aqui, nossos sinceros sentimentos ao povo britânico e a toda a família real. Hoje o programa tem a satisfação, a alegria de receber ele que é formado em Direito, graduado em Direito Penal, Processo Penal, pós-graduado em Direito Administrativo não, esse é por minha conta, né? Mas ele está se graduando em Letras e pós-graduando em Direito Imobiliário. Acho que acertei agora. Boa noite, doutor Lorinaldo. Boa noite, pastor Jaimilson. Boa noite, ouvintes, né, e telespectadores do programa Palavra Franca. É um prazer, né, estar aqui a seu convite. Há quanto tempo a gente, né, já não estava marcando esse encontro? Hoje eu estou pagando aí um débito que eu tinha aí com a nossa equipe aí, os nossos telespectadores. Já quero mandar um abraço pro nosso amigo Zé Alves, lá do Anhanguera, que esse me cobrou muito e disse, olha, você tem que levar o doutor... Ó, Zé Alves, tá aí, promessa cumprida, o doutor chegou. Estamos ao vivo e a partir de agora vamos bater um papo com o doutor Lorinaldo, esse que é um grande amigo, um grande líder. Ele é um dos que mais, gente, cobrou e continua cobrando, né? A execução do famoso PAC do Anhanguera. Gente, essa novela que até hoje não teve um final feliz. Mas é com muita satisfação que a gente vai bater um papo aqui com ele hoje. E eu começo perguntando, tô sabendo que o senhor é lá de Afogados da Ingazeira, é isso mesmo? Na verdade, né, eu sou de Itabira, né? Itabira, gente, Itabira, é um pouquinho mais... próximo a Afogados da Ingazeira, né, no sertão pernambucano, né? Cheguei em Brasília com 4 anos de idade. 4 anos? É pioneiro. Fui morar no Paranoá ainda quando era uma vila. Certo. Né? E lá eu cresci, né? E mudei para o Gama. E durante o regime militar, meu pai ganhou uma casa, né? Do setor, né? Que eles falavam antigamente, FH, né? Que era setor de finanças de habitações. Né? Ele ganhou uma casa na Ceilândia. Ceilândia, né? E a maior região administrativa, né, de Brasília, né? Hoje com 700 mil pessoas, né? É um absurdo de cidade, né, gente? Quando eu cheguei na Ceilândia, praticamente era desprovida de infraestrutura, né? Um setor PSU. Um abraço para os meus amigos, obreiros e vizinhos ali do PSU. Temos ali uma congregação na 14/18. Um abraço, pessoal. Se o senhor se estabelece... E qual quadro ali? Na verdade, eu cresci na 32. 32, né? E ali eu vivi a minha adolescência, né? A minha juventude. E morei 37 anos naquela cidade. Rapaz, 37 anos? Na Ceilândia, pessoal. E Valparaíso, como é que Valparaíso conseguiu trazer o senhor para cá? Na verdade, foi o seguinte, eu morava no Gama, né, com minha esposa, e a gente morava de aluguel. Uhum. Eu era muito resistente a vir em Valparaíso. Né? O senhor não queria? Não, gente. O homem não queria vir para a Pérola do entorno. O que ia acontecer? As pessoas falavam tanto, os próprios moradores de Valparaíso falavam tanto mal de Valparaíso que refletia sobre a ideia de vir para cá. Eu falei, olha, entre estar de aluguel e ter minha casa, onde eu consigo comprar, comprei, né, uma casa no setor de chácaras. Em Anhanguera? Cheguei lá em 2012. Outubro de 2012, 23 de outubro de 2012. Olha, rapaz, o homem que sabe até a data, né? Muito bem. Não era ainda o que é hoje, né? Em muitos lugares ainda lá era chácaras. Né? Não existia tantos condomínios. Sim. Isso em 2012. E eu acompanho, como eu trabalho, né, em um órgão público,
eu acompanho muito essa questão do governo federal. Sim. Eu acompanhava essa história do PAC. Né? Esse PAC que já deu o que falar, né, doutor? Esse PAC, ele, né, é um decreto de 2014 da então presidente Dilma Rousseff, o PAC 2, né? Porque foram 2 PACs ao todo, né? O PAC 1 e 2. Esse PAC 2, o Valparaíso foi contemplado entre os municípios a ser beneficiado, né? E eu comecei a pedir informações à Caixa. E eu via que era viável na época, e conversei com os meninos lá do Anhanguera, e a gente começou a mobilizar, né? Até então não tinha contato nenhum com os políticos. Eu não conhecia políticos. Você não tinha nenhum contato com a turma? Não tinha contato e... Nessa época é época do governo da Lucimar ainda, né? Exatamente. Sim. O que acontece? O PAC, ele ia se perder. O que nós fizemos? Nós juntamos uma comissão de moradores. Mandou um abraço para o Fábio da Anhanguera, foi um dos nossos companheiros. Fábio Anhanguera. Né? O Wellington. No princípio não era assim, né? Era eu e o Fábio, e tinha... Lorinaldo, Fábio. E o Fábio. O que acontece? Quando nós começamos a criamos um grupo chamado Que Era Asfalto. Era só para aquela rua onde é Botocudos, onde o Fábio mora hoje. Sim. Nessa brincadeira, mudamos. Cresceu o grupo. Que Era Asfalto, e se tornou o SOS Anhanguera. SOS Anhanguera. Né? E aí eu pegava as documentações e passava para o Fábio entrava em contato com os políticos. Sim. Na época, o Paulo Galego, a Gilisa, Silvano e Elvis. Sim. E eles, né, juntamente com a Frânio, se mobilizaram naquela época, o PAC ia se perder. Sim. Ou então, ministro da cidade de Baldi, né, eles foram até o Baldi, e o PAC foi, né, renovado. Certo. E tinha um projeto, para esse PAC chegar ao Valparaíso, tinha que ter a construção da ET no Novo Gama. É um imbróglio muito grande, Sim. né? Só tem o PAC se tiver a ET. A ET. E a ET lá em Novo Gama. Exatamente. O que acontece? Nós mobilizamos, fizemos uma reunião no Anhanguera. Zé Alves foi um que participou, né? Zé Alves, um abraço aí, meu amigo Zé Alves. O Mota, né? Outro também do Anhanguera, onde ele nos cedeu o ambiente para fazer o local da reunião, sim. Mas durante a gente nos preparamos quase um mês divulgando com o nosso próprio bolso. Chegamos até a ser xingado de comunista, porque a gente estava pleiteando o que é direito da população. A turma não perdoa não, né, doutor? Falaram que a gente estava fazendo politicagem, se a gente não tinha envolvimento com político nenhum. Para passeata nos ofereceram até militância, se eu ter ideia. É mesmo? E nós sentamos na mesa, na época, eu e o Wellington, né? O Wellington veio depois, né? Mas veio e agregou e contribuiu. Começou com o Fábio, você... Eu e Fábio. E aí depois chegou o Wellington. E os vereadores. Doutor, tem uma pessoa mandando aqui boa noite pro senhor, a pastora Maria Francisca. Gente, pastora Francisca! Um abraço, pastora. Obrigado pela audiência. Você tá mandando um abraço pro senhor, doutor. Boa noite, pastora Francisca. Deus abençoe a senhora, viu? Você tá vendo aí que eu estou bem acompanhado, né? Estou acompanhado com meu advogado, né? Então, nós começamos a fazer a mobilização. Sim, mover a população lá. Foi a primeira vez que o Anhanguera... Boa noite, minha irmã. Minha irmã tá mandando aqui um boa noite também. A Sandra? A Sandra é minha irmã. Sandra, um abraço. Sandra Rocha Fiuza. Exatamente, lá do Pôr do Sol. Pôr do Sol. Um abraço a todo o pessoal ali do PSU, né? PSU. O que é que nós fizemos? Nós começamos a criar um movimento dentro do Anhanguera. O que é que nós fizemos? Fizemos uma reunião. Foi a primeira vez que fizeram uma reunião onde teve todos os políticos presentes. Olha só. Nesse dia. O prefeito Pablo esteve, o ministro, o representante da cidade, Afrânio Pimentel, os vereadores, né, as vereadoras do município. Porque antes disso a gente fez um requerimento para a Câmara para discutir. Sim. Só que naquela época eles não nos deram o direito de discutir. Não atenderam a solicitação. No dia do requerimento, vários vereadores saíram. Para tudo. O senhor está me dizendo
que o senhor, como líder, representante da comunidade do Anhanguera, fez uma solicitação. Não, eu não. O Fábio levou o requerimento pelo SOS, a gente ia tratar, teve até uma pauta. No dia de falar sobre o PAC, se eu não me engano, uns 4 a 5 vereadores se retiraram? Se retiraram porque o requerimento tratava de algo que muitos deles conheciam. Olha como é que é coisa, um político desconhecer um projeto dessa magnitude. O senhor está me dizendo que isso aconteceu em Valparaíso, doutor Leonardo? Aconteceu em 2018. Vocês estão vendo aí, né, gente? Em 2018. Então, para mim, aquilo lá foi uma falta de respeito, não comigo, mas com a população. E eles se retiraram da sessão? Se retiraram porque o requerimento era para tratar desse assunto. É mesmo, pai? Era sobre a história do PAC. Tinha vereador que dizia que eram representantes do Anhanguera, mas não conheciam. Não tinha conhecimento. Nós fizemos reunião, mais de 400 pessoas. Olha só. Esteve nessa reunião. Não foi eu, não eu que estou dizendo, foi pela aglomeração de pessoas, sim. Né, nesse dia. Todos os políticos presentes, né? O representante do Ministério da Cidade. Naquele dia, nós fizemos um acordo com o atual prefeito Pablo, ia ter uma reunião no Ministério da Cidade, 1º de março de 2018. Eu estive no Ministério da Cidade para tratar do PAC, junto com o secretário de Obras, né, da época. Na época era o Valparaíso. Quem era? Você lembra? O Reis. O professor Antônio Reis. Presidente da Câmara dos Vereadores, Alceu, na época. Sim. A advogada da Saneago estava presente, o prefeito Pablo, a vereadora Eleni esteve conosco. A professora Eleni. Uma testemunha é o Carlos Guglielmelli, que esteve lá também conosco. E lá foi tratado que esse PAC, se não fosse feito um projeto executivo, o próprio César, o CPN, disse que não poderia ficar se prorrogando ad eterno, porque ele falou, esse recurso é para outros municípios. Sim. Então tinha que ter um processo. Criamos uma comissão de moradores, né, para junto com o atual prefeito acompanhar, né. E esse PAC até hoje, né, fizeram a licitação. A gente estava feliz. Tinha liberalização para fazer a ET. O que acontece? Houve um erro administrativo na licitação. Não. Uma irregularidade com a empresa ganhadora. Foi aspectos técnicos administrativos, né? E o TCU foi provocado, o 3J foi provocado pela empresa perdedora. E ali foi resolvido que a licitação não tinha validade. Já tinha ido para o contrato com a Goetz Lobato Engenharia, que era uma empresa que ela faz essa questão de saneamento básico no país, né? E foi cancelada. Então o negócio chegou a ser adiantado, mas aí cancelaram. Na verdade, na época do governo Marconi Perillo, a Saneago parece que não se movimentou para tratar dessa ET. Não teve interesse. Vamos dar nome ao... Não teve interesse, essa é a verdade. Eu acredito que não. Por quê? A contrapartida da ET tem que provir do Estado. 68 milhões de reais. Tá. Então, eles tinham que botar a mão também. Sim. Quando chegou o governo Caiado, né, resolveram fazer a ET, 68 milhões em Novo Gama, e simplesmente houve irregularidade no processo licitatório de aspectos técnicos. Sim. O TJ decidiu a irregularidade e recentemente, esse ano, o TCU bateu o martelo. Cancelou o contrato e a licitação. Ou seja, até 30 de outubro é o prazo, a vigência final desse PAC. Desse ano agora? Desse ano, 30 agora. Gente, pera lá. Outubro. Então, começamos novembro, né? Estamos no início de setembro. Então, até outubro, ainda pode ser que tenha uma sobrevida. Passou de outubro, acabou. Se houver outra prorrogação. Mas, como já houve quase duas ou três prorrogações, que desde 2015 que está se prorrogando, talvez não tenha essa prorrogação. Mais. Ou seja,
É um projeto de 2015, era 116. Se a gente colocar hoje na matemática, não sai por menos de 200 milhões esse PAC. Porque tem que ter reajuste. Sim. Né? A Caixa Econômica teria que fazer um novo orçamento. Né? Esse PAC atende Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Anhanguera, Céu Azul, São Bernardo, Vasto. Na verdade, complexo do Anhanguera. Do Anhanguera, como complexo, ele se estende a esses bairros, né? Sim. Seria... Hoje no Anhanguera temos quase 40 mil pessoas, 300 e poucas ruas. Muita coisa. Isso não foi eu que estou dizendo, foi um levantamento que fizeram. Que consta lá. 300 ruas. Dessas 300, poucas não tem uma infraestrutura adequada, né? E esse PAC serviria o quê? Para desafogar a questão de infraestrutura e a questão também de saúde. Sim. Se você tem estrutura, as pessoas adoecem menos. Criança brinca ao ar livre. Qualidade de vida, né? Né? Segurança. Esse projeto, o Anhanguera seria um dos melhores bairros de Valparaíso. Automaticamente, o Anhanguera está no centro de Valparaíso. Sim. Seria tipo um bairro centralizado com toda a infraestrutura adequada. Pavimentação, sinalização, esgotamento sanitário. Ruas. Por quê? O dinheiro federal. Esse dinheiro não pode ser gasto de qualquer forma, pode ser destinado para outra finalidade. Então, a Caixa Econômica, como é que funcionaria isso? O projeto executivo manda-se e aprova. Aprovado do executivo, começa a ET Novo Gama. Quando a ET tivesse entre 10% e 20%, isso quem falou foi o César lá em 2018, 1º de março, no Ministério da Cidade, o GIGOV, que é a seção da Caixa que analisa se as obras estão realmente na legalidade, começava a liberar a verba para começar a abrir buraco, fazer a canalização, ia ser por etapas, né? Ia beneficiar Novo Gama. Quando nós chegamos lá, escolheram por que Valparaíso? Pela capacidade financeira. Segundo ele, falou que entre Valparaíso e Novo Gama, Valparaíso estava melhor qualificada financeiramente e com a facilidade de manter um contrato desse porte. Né? Então, a gente, infelizmente, fica triste. As pessoas não sabem, mas eu ainda estou em busca de informações. O senhor é um guerreiro, o senhor não desiste ainda não, né? Não, porque não é para mim, é para uma geração futura. Sim. Né? Eu não pleiteio cargo político. Quem me conhece sabe que eu tomei raiva de política. Tá meio desanimado com a política? Pelo que eu vi nas campanhas passadas, desmotivou, assim, em termos de acreditar. Né? Mas, assim, a gente não pode ser político, mas pode fazer política de forma consistente, responsável, né? Coerente. A gente não pode criticar um governo e abonar outro, porque foi uma junção de situações. Né, que deixou o Anhanguera daquela forma. Até hoje há construções de loteamentos, de condomínios, mas eu não vejo aonde vai pôr esse tanto de gente. Cresce sem infraestrutura. Oferecem-se uma imagem de um empreendimento que vai ter qualidade de vida. Quando a pessoa chega aqui, quando eu cheguei para cá, o cara me levou em frente da minha rua e passou um ônibus. E eu falei, opa, aqui tem ônibus. Tem ônibus. O que acontece? Não tem uma linha de ônibus na rua principal do Anhanguera. Senhores administradores, gestores, por favor, não tem ônibus na rua principal do Anhanguera. São 3 ruas do Anhanguera que a gente fala que as principais. Que liga diretamente os 2 com Céu Azul. Minas Gerais. Rio de Janeiro. E Santa Catarina. E elas não são beneficiadas com transporte? Não, por quê? Porque não é má vontade, né? Porque
Quando a Lucimar estava no governo, tinha as vans. E com o tempo foi retirando as vans. Né, a época das cooperativas, tinha 2 vans que estavam na rua. E eu fico preocupado porque às vezes o morador ele desce na BR aqui, ó, na 040 ou na DF 290. De lá eu já fiz o cálculo. De lá até na Anhanguera, onde eu moro, que é na Minas Gerais, dá mais ou menos 1,7 km. Quase 2 km. Quase 2. Da BR-040 até onde eu moro, dá mais ou menos 900 metros. O pai de família que desce à noite tem que pagar R$5 para o mototáxi. Mais caro do que a passagem de Céu Azul a Brasília. Sim. Você às vezes é obrigado para não correr risco né? de vida. Né? Eu já fiz até um pedido, né, a um determinado vereador aí que ele realmente nos prontificou em nos ajudar, de ter pelo menos uma linha à noite, que saia da rodoviária pelo menos 9 horas da noite. Sim. Que deixa as pessoas no Anhanguera, porque as pessoas descem a pé, quase... E vão caminhando. Eu já disse, eu desço muitas vezes a pé. O senhor mesmo? Eu mesmo. E ela, olha, sinceramente, você está falando aí que é 900 metros, 1 quilômetro, mas para mim é chão. Não, e detalhe, como as ruas, às noites, às vezes... são escuras, são vazias. A gente fica preocupado, né? Agora imagine, uma senhora que trabalha como na casa de família, desce à noite, sozinha, às vezes não tem carro. Para quem mora aqui tem carro é bom, porque se locomove. Agora quem não tem, é um problema muito sério de transporte. As ruas não têm mobilidade. Certo. Né? A maioria das ruas não tem calçamento. Certo. Né? Então a rua que liga o Céu Azul até o Cais era uma rua estratégica de você criar, né, um asfaltamento até no finalzinho ali que sai praticamente descendo ali o Cais. Sim. Ela tem um pouco e o resto é inviável. Não passa ninguém. Não, porque as ruas não têm condições. Eu já passei São lá. intransitáveis. Tem ruas lá que eu vejo que o morador não consegue estacionar na sua garagem. Meu Deus! Eu não falo isso, não é por crítica. É para que o governo veja a necessidade, né, do Anhanguera, porque o Anhanguera não dá voto. Você sabia disso? Senhor secretário! Tem isso também. Não dá não? Dizem porque a maioria das pessoas que moram no Anhanguera não vota aqui. E voto, parece que quem mora e vota não tem direito a ter uma vida, uma qualidade de vida. Meu título é daqui. Ela comprou o lote, comprou a casa, está pagando, mas porque não vota aqui não tem direito. É isso? Dizem que eles não se empenham muito porque é a questão eleitoreira, né? Mas o meu voto é daqui, da minha família é daqui, porque eu transferi, porque eu quero participar e me resguardar. Eu falo, olha, eu voto, então eu posso cobrar. Tem direitos. Eu acho que a população do Anhanguera deve fazer isso, transferir para cá e cobrar. Porque se você chega hoje em dia, em qualquer prefeitura de qualquer cidade do país, se você não for um cidadão atuante dentro do seu município, você não tem voz ativa. Não pode nem dar pitaco. Não pode, porque você não vota. E, em tese, né, o fim justifica os meios. Ou seja, faz sentido, né, doutor? Faz sentido. Você não pode cobrar aquilo que você não tem direito. Perfeitamente. Apesar de você pagar IPTU, meu IPTU chega, eu pago antecipado. Porque se eu deixar mais para frente, já fica mais difícil. Eu acho que o IPTU do Anhanguera, desculpa, o secretário de Finanças, está além, né? Vamos corrigir essa tabela aí, né, senhores? Está além, porque eu não tenho o mínimo de infraestrutura em alguns lugares. O que as pessoas não entendem? O IPTU tem que ser cobrado. Só basta ter, olha só como é que funciona a cobrança do IPTU. Uma escola, a 1 quilômetro por perto, uma rua asfaltada é o suficiente para cobrar IPTU. Só uma escola e uma rua asfaltada? Isso no Código de Direito Tributário dá esses requisitos. Sério, doutor?
Né? Não precisa 3. Não. 3 coisas que é suficiente para cobrar São o IPTU. 300 ruas, mas tendo uma tá bom. 300 ruas não, asfaltada. Tem que estar asfaltada. Sim, são 300 ruas. Tem que uma rua asfaltada tá bom demais. Tem que ter um posto. Um posto De saúde por perto. E comércio. Pronto. E aí você já tem um requisito para cobrar o IPTU. Já pode cobrar IPTU. Eu acho que, às vezes, eu vejo IPTU lá na Itapá muito mais barato do que do Anhanguera. Gente, vamos dar uma olhada nisso aí, pessoal. Porque eu vejo gente falando isso, não é eu que estou falando, gente falando isso. Sim. Imagina, R$380 em IPTU no Anhanguera. Tem gente que não tem condições. Sim. E aproveitando aí o secretário de Finanças, quando for fazer, né, a votação do IPTU, dá um desconto maior para a população. Ajuda aí, pessoal. Bora, gente. Ué. 50% aí no pagamento à vista, na primeira parcela. Que antes era 50, mudou para 40, agora é 30, agora é 10, dependendo do mês que você paga, né? Ajuda a população e tem arrecadação de imposto para o município. Incentiva, né? Gente, aproveitando esse gancho aí do Dr. Lorinaldo, né? Nós queremos, inclusive, deixar aqui o espaço aberto, né? Para, né, na oportunidade, no momento oportuno, o excelentíssimo secretário de Infraestrutura do município está convidado para bater um papo aqui conosco e aproveitar e botar esse assunto aí em dia também, tá certo? Gente, hoje nós estamos recebendo o Dr. Lorinaldo Rocha, ele que é advogado, tá no direito, processo penal, tá no direito imobiliário, né, letras. E essa pessoa aqui, esse líder, que é um batalhador aí, já quebrou muita cabeça com esse PAC do Anhanguera. E dia 30 agora de outubro, agora é a data... É a carência, né, de expira o prazo. Infelizmente, né, eu falo para as pessoas que eu estou no município para contribuir, não importa quem esteja na prefeitura. Sim, dependendo de governo de lado, governo, né? A gente tem que contribuir. Como? Fazendo cobranças responsáveis. Sim. Né? Não cobrar por cobrar ou simplesmente por divergência política. Sim. Porque nessa brincadeira quem paga é o povo. Sim. É a população mais carente. Que é a população que mais sofre. Exatamente. Vai chegar chuvas no Anhanguera, né? A última vez teve uma chuva, invadiu um condomínio, a mulher perdeu praticamente todos os seus móveis. Quem vai indenizar isso? E outra coisa, e o que foi feito para quando a chuva chegar isso não se repetir? Pois é, aí que eu assim, sempre eu converso com as pessoas, devia ter uma forma, né, de antecipar certos problemas, né, principalmente enxurrada. Mas infelizmente também o povo, em tese, tem sua contribuição. Né? Sim. Eu canso de ver, né, a limpeza das ruas e passa 2 dias o pessoal começa a jogar lixo no mesmo lugar. Aí não tem como, né? Recentemente lá onde eu moro, lá fizeram o asfalto, a empresa fez o asfalto para construir um condomínio. Os moradores jogam entulhos de construção praticamente no lado. Ou seja, a cidade já não é tão limpa. E a população não colabora? No Jardim Oriente lá tem um local que a prefeitura limpa, não passa 3 dias, pode colocar um caminhão de lixo para retirar o entulho, porque isso é uma questão educacional, é uma questão de educação ambiental. Né? A população tem que ser mais educada, tem que ter uma forma do governo fazer uma campanha de conscientização. Ou a SUSFINS, que é o órgão fiscalizar, multar. O povo só aprende quando mancha no bolso. Quando pesa no bolso, aí o pessoal... Então é essa minha concepção de cidadão. A gente tem que participar mais com responsabilidade. Né? Eu falo para todo mundo que eu sou fã do político que ele promete, cumpre. Esse dia eu conversei com um rapaz, quando eu falei, rapaz, pega ele, vai no cartório e registra a promessa. Rapaz, se essa onda pega, vai dar problema pra muita gente. Porque de boca você prometer, não, para mim tem que ser tudo formalizado. Né? Então, formalizando essas promessas, não tem como.
o político correr. Fugir, né? Infelizmente, na política aqui, eu vejo atribuições, né, de prefeito, vereador, candidato a vereador, querendo ter atribuição de prefeito, falando que vai fazer isso ou aquilo se ele não tem esse papel. O papel do político, do vereador, ele é exilar e criar as leis. E do executivo executar, né, as leis a qual sejam aprovadas. Eu vi candidato prometendo, não, vou mandar fazer rua. Ele não tem esse poder. Né? Então tem que ter organização também dentro da sociedade para orientar melhor o eleitor. Sim. Falar, olha, cada um tem sua atribuição, executivo, judiciário, legislativo, cada um tem que ter o seu papel. Sim, né? Importante. Doutor Lorinaldo, gente, mandar um abraço aqui pro João Paulo, nosso patrocinador oficial da Único Certificado Digital, nosso amigo João Paulo, que está nos assistindo ao vivo. Você que quer fazer aí seu certificado digital, tanto pessoa física como pessoa jurídica, procure nosso amigo João Paulo da Único Certificado Digital. Olha, gente, lembrando também, dia 17 agora de setembro, 17 e 18 de setembro, vai estar em Valparaíso o DNA de Gigante. Quero mandar um abraço para o nosso amigo André Nunes e para o João Martins, esses dois líderes sensacionais que eu tive o privilégio de conhecê-los. E vão estar no dia 17 e 18 agora de setembro com o DNA de Gigante ali no Shopping Brasil Center, em Valparaíso. Se informe aí, André Nunes, DNA de Gigante, e participe, vai valer a pena. Doutor Lorinaldo, uma curiosidade, o senhor saiu lá de Afogados da Engazeira, daquela região ali, Itabira, Brasília, Valparaíso, mas como é que o senhor chegou no direito? O que foi que lhe chamou a atenção no direito? Desde quando, né, eu estava no ensino primário, então... eu tinha essa paixão pela justiça. É mesmo, doutor? Eu acho que a justiça ela tem que produzir leis justas, né? E eu vi aquilo uma oportunidade, mas como não tinha condições de fazer, né, eu me inscrevi no UNB. Olha aí. Olha só a história. Quando chego lá, eu fui fazer minha inscrição, a gente fazia na próprio campus. Sim. A mulher olhou para mim, a senhora olhou para mim de cima e embaixo e falou assim, isso não é para você não. Pera. O senhor sofreu ali uma discriminação? Na verdade, uma desmotivação. Ela falou assim para mim, isso não é para você não. Porque ela olhou a questão... Aparência. Menino da Celândia, de pais, né, mãe doméstica, pai vigia noturno, sem condições nenhuma. Chega lá, mal vestido. E ela olhou assim embaixo e falou assim, para mim foi um tapa. É mesmo, doutor? Alguma reação ou o senhor simplesmente... Dali eu saí frustrado. Eu nem fiz minha inscrição. Não, o senhor não fez a inscrição por causa dessa palavra. Por causa dessa palavra. Mas eu tinha no coração que eu tinha essa missão de cursar esse curso, que eu queria ser, porque eu queria ser do direito. E eu queria ser advogado. Né? Passa-se os anos e nunca perdi o sonho. Olha só. Nunca perdi o sonho. Eu acho que sonhar é para poucos. Acreditar é para poucos ainda. É mais poucos ainda, né? E eu fiz aquilo, eu sou o cara que quanto mais você quer me derrubar, eu tenho força para superar situações, né? Eu era um menino que, para quem não sabe, eu tive um coice. Eu levei um coice de cavalo, né, no Pernambuco. Gente, quem não sabe, coice de cavalo é um trem que dói até na alma. Com 4 anos de idade. Com 4 anos? É um milagre. São coisas que eu não esqueço porque marcou muito. Estava na cidade, no interior, Pernambuco, e um coleguinha, eu entrei atrás do cavalo. Ele pegou um pauzinho e espetou a barriga do cavalo. Meu Deus, doutor. O cavalo me deu um coice. Quando eu voltei, eu já estava no hospital de Afogados, que é 20 quilômetros da onde eu moro, praticamente com a boca rachada no meio. Meu Deus, foi no rosto.
Quando eu chego lá, o médico não tinha hoje a técnica que tem hoje. Sim. Ele só fez costurar. E o lábio ficava aberto. Sim. E as pessoas olhavam para mim e achavam que eu tinha lábio leporino. Sim. Até meus 29 anos, eu tinha o lábio praticamente aberto. Aqui eu fiz uma cirurgia no agarrão, onde a médica corrigiu. Até os 29 anos? E ali o bullying, Sim. Para mim, naquele tempo era brincadeira. Hoje as pessoas se doem por qualquer coisa. Imagina um menino, Celândia, né, pobre, praticamente com o lábio rachado ao meio. Sim. Que não tinha nada a ver com essa doença que a gente estava falando. Nada a ver com lábio leporino. Então, em termos de relacionamento, era muito complicado. Sim. Né? E quando eu... Só que eu sempre tive uma estima alta. Sempre. Isso aí foi o que salvou a lavoura. Né? E até então, a minha fé era desprovida de Cristo. Né? Ela era baseada na fé que todo homem nasce, a fé em Deus, ou não, que tem gente que já tem essa fé natural. Essa fé natural. Né? E com o tempo, né, eu fui alcançando, né, fazendo esses reparos, porque isso afeta o psicológico. Sim. Mas assim, eu dou graças a Deus que Deus, quando me deu uma psicológica muito forte para aguentar certas situações, que muitos já teriam, às vezes muitas pessoas se matam, né, ou até mesmo perde, né, a capacidade de ser humano e uma pessoa boa se torna má, sim. Pelas críticas. E eu fiz essa cirurgia. Né? O que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar no plano, eu comecei a ter condições razoáveis, né, para fazer uma faculdade. Eu falei, agora, né? Só que eu não tinha condições financeiras. Continuava com o sonho, continuava com a determinação, mas o recurso. E todo mundo dizia, olha, você não tem condições. O que eu fiz? Eu falei, não, vou fazer assim, vou usar aquilo que eu mais tenho, que é a capacidade de raciocínio. Sim. Né? Eu falei, logo que a pública ficou longe, eu vou para particular. Fiz provas em 3 faculdades. Né? Na época, de fazer uma prova, hoje... Através do Enem, você já vai, Enem, sim. Fazia uma prova, passei em 3 faculdades. Fiz uma escolha, né? A mensalidade era 540, eu ganhava 520. Meu Deus, o salário todo. O que eu fiz? Eu falei, como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho condições. Falei o seguinte, vou fazer minha inscrição. Peguei emprestado R$20. Meu Deus, para pagar a inscrição? Para pagar a inscrição, paguei. Aí eu cheguei lá e falei o seguinte... Só uma curiosidade, o senhor fez 3 faculdades, mas todas 3 de direito. Aliás, o senhor fez 3 inscrição, mas o senhor não pensou em momento nenhum fazer de outra área? Somente eu tinha essa visão do direito. Para mim tinha que ser direito, não tinha outro caminho. Sim. Né? E o que eu fiz? Paguei a mensalidade. Pegou os R$20, pagou a inscrição. E fui lá no financeiro e falei assim, olha, eu não tenho condições de pagar. Vamos fazer o seguinte, eu pago a primeira mensalidade e vocês jogam para o final do ano. Quando chegar no fim do ano, eu pago. Todas se for à vista. O que eu fiz? Fazia? Passava o ano todinho, recebia minhas férias e quitava a faculdade. Olha aí. Tentei Enem, não consegui. Tentei FIES, não consegui. E foi assim mais 3 anos. Não tinha diversão nenhuma. Era trabalho. E pegava todo o dinheiro, ainda tinha que ajudar minha família. Sim. O que eu fazia? Meus tickets eu dava para minha mãe. E meu dinheiro eu usava para pagar a faculdade no final de ano. Sim. Tudo de uma vez. Não sobrava dinheiro. Eu ainda não tinha visto um testemunho desse. É o primeiro, gente. Não tinha dinheiro. O que acontece? Com o tempo, lá no meu trabalho, as pessoas enxergaram
outra, né, outra capacidade, né? Eu comecei a arrumar, melhoraram, né? E eu começou a desafogar, mas mesmo assim ainda estava lacrado, não tinha como, eu tinha que pagar final do ano tudo. Quando terminou a faculdade, eu estava devendo R$5.000. E eu tinha uma causa trabalhista enrolada há muito tempo. E eu acredito que, independente da sua religião, a fé ela move. Sim. Quando você é sincero e verdadeiro. Não pode ser qualquer religiosidade. Sim. Deus ele se move pela fé, não é pela religião. Sim, Tanto é que a Bíblia diz que Deus se agrada de quem tem fé. Sim, né? De sim. quem é evangélico ou católico ou espírita. Sim, sim. Quem tem fé. R$5.000 era a minha dívida. Final do ano de 2012. E essa causa estava lá, Tava lá. esquecida. Não tinha dinheiro para ninguém. Eu lembro que você hoje, professor Jaime. Acabei de fazer a graduação. Fui lá o cara falou, olha, você está com dívida de R$5.000. Eita, na lata, nem? Eu fiz o quê? Saí da faculdade de processo, lá tinha uma árvorezinha. Foi o dia que eu chorei igual menino. Meu Deus. Eu falava assim, Deus, o Senhor nunca me deixou na mão. O Senhor sempre me honrou. Sim. Não será agora. Eu vou falar pro senhor, ninguém pode não acreditar. Foi eu acabar de chorar, o telefone toca. O advogado falou assim, Lorinaldo. Ele não sabia o que fazer direito, porque eu não contava para ninguém, nunca contei. E o advogado me falou assim, Lorinaldo, olha só, muito estranho o que aconteceu. O que é que foi, doutor? De todos aqueles processos, só encontrando dinheiro para te pagar. Meu Deus! Ele falou desse jeito. Eu falei, quanto? Ele falou, 7.800. Eu lembro que fosse hoje. Eu devia 5.600 mais ou menos. Ainda sobrava um troco aí ainda. Olha, foi assim. Quando ele me falou isso, eu falei, Deus ele é tão bondoso, por mais que eu não merecesse. Amém. Né, a gente fala que é melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra. Sim. Né? Isso foi assim, algo assim, inacreditável na minha vida. Até hoje eu marco essa data. Foi que eu vou falar para o senhor, foi 12 de dezembro de 2019. Meu Deus! É recente! Parar um minuto aqui para registrar aqui 2012. A fala da Sandra. A sua irmã, né? Obrigado, viu, Sandra? Sandra, parabéns pelas conquistas. O João Paulo tá dando parabéns. A Sandra tá dizendo aqui, que testemunho lindo. Verdade, viu, Sandra? Que testemunho sensacional. Tá, foi a data que o senhor lembra? Foi 12 de dezembro de 2012, me desculpa. 2012. Foi o dia que eu colei grau e fui na secretaria. Teve essa notícia. Eu falei, como é que eu vou pagar R$5.000, né? Eu não lembrava mais nem dessa causa. Sim. Porque eu aprendi uma coisa, tudo para mim eu deixo na mão de Deus. Amém. Né? Independente eu posso estar feliz ou triste, eu tenho algo que diz assim, ó, entrega teus caminhos ao Senhor, né? Confia nele. Tudo ele fará. E na minha vida sempre foi assim, né? Então, isso foi uma situação, não foi a primeira vez que eu tive esse tipo de coisa, né? Meu testemunho eu nunca contei essas coisas para ninguém, é a primeira vez. Sério? Opa, pera. Programa Palavra Franca, lançando aqui o testemunho do Dr. Lorinaldo. Nunca testemunhei em igreja sobre isso, porque eu acho a coisa muito particular minha, né? Mas tem momentos que você tem que contar, porque tem gente que já está capengando. Isso fortalece a fé. Outra situação muito específica, é um testemunho. Sim. Foi o seguinte, eu tava com problema de lama biliar. Como é que é o nome? Não, peraí. Lama biliar, não tem a vesícula? Lama biliar, sim. Não tem a vesícula? Sim. A bíblia. Tava com a vesícula inflamada, Sei. E a lama biliar. Sei. E eu passei quase 3 meses, é sério. De 11 às 6 da manhã, eu começava a dar dor, não parava. Deus. Eu emagreci, porque eu ficava com medo de comer.
e doer. O que acontece? Isso era constante. Eu ia dormir no sofá de dor para não demonstrar para minha esposa e minha família que estava doendo. Sim. Então eu ficava lá a noite toda e aquela dor imensa. Só o Senhor e Deus. Eu falo que quem já teve parto, tem gente que diz que a dor de vesícula é pior ainda. Meu Deus! Aí o que eu fiz? Eu falei, é o seguinte, minha esposa ia viajar, né? E eu não contei para ela. Então, vem cá, como é o nome da sua esposa? É Marilene Dias. Marilene. Então, Marilene, se estiver assistindo, tá sabendo disso agora? Não, eu contei depois pra você ela. Contou, depois O que acontece? Nesse dia, eu acordei de manhã, disposto a ir no hospital. Eu só ia lá na clínica médica, né, no Gama. Nesse dia eu apressei ela tanto para entrar no ônibus, que eu tava com uma dor tão violenta. Vai, meu Deus. Eu tava empurrando ela com minha filha para entrar no ônibus de dor para me correr pro hospital. Sim. E eu falei assim. Aí quando ela correu, eu cheguei no hospital e falei, hoje eu quero falar com o cirurgião, não quero falar mais com o clínico geral. Não. O médico fez um exame e falou assim, você tá internado. Você vai ter que operar. Sua esposa viajou e você deu baixa no hospital. Fiquei 15 dias internado. Ela lá. E você no hospital? A minha chefe, grande chefe, eu não peguei atestado nenhum, fiquei 15 dias internado no Hospital do Gama. Mas foi o seguinte, toda vez que chegava alguém com problema de vesícula, eles operavam. E eu falava, Deus, e eu aqui? Sim. E eu lá na cama. Foi o primeiro dia à noite que eu dormi tão bem, nesse dia. Medicado, tão bem. Parece que foi a noite dos sonhos. A noite do alívio, né? Alívio. O que eu fiz? Comecei a tomar remédios. E no terceiro dia, lá no Gama, tem a casa de máquina. Eu lembrei dessa história da minha dívida lá. Falei, vou fazer o que eu fiz aquele dia. Rapaz! Eu entrei nessa casa de máquina. Minha joelha chorava. Falava, Deus, de novo, tô aqui. Falei, olha nós aqui outra vez. Eu tô aqui. E o Senhor nunca, eu sempre usei essa palavra, o Senhor nunca não me atendeu. Toda vez que eu orei com fé, com seriedade, o Senhor me atendeu. Eu chorei. E a cada 3 dias eles tinham que fazer o exame de raio-x. Para poder acompanhar. Fiz o raio-x, o médico olhou assim e falou assim, isso no 3º, 4º dia, depois que eu tinha ido na casa de máquina. Não estou entendendo não, esse exame aqui está errado. Ué, você chegou aqui, tinha praticamente com a vesícula pronta para fazer a cirurgia, e por quê? Não, vamos fazer de novo, daqui a 3 dias. Tá. Ele falou assim, não estou acreditando, não tem mais nada na sua vesícula. Meu Deus, não é possível. Aí ele deu 15 dias, eu lembro que fosse hoje, eu tive alta. Ele falou, mas para garantir a gente vai fazer uma ressonância magnética. Sim, então, vamos tirar a dúvida, né? Vamos tirar a dúvida. Fiz essa ressonância lá no HFA. Levei ele lá, os órgãos perfeitos. Meu Deus do céu, curado! Perfeito. Glória a Deus. E ele falou assim, eu falei, doutor, o senhor entende medicina, mas tem um médico muito além, o senhor não conhece. Porque o médico era meio ateu, eu falei, o senhor não conhece. Eu respeito a medicina, porque Deus os colocou para nos tratar, mas quando o homem não dá conta, entra a provisão de Deus. Amém. E eu tenho até hoje esse exame lá em casa, com os órgãos, além biliar, e tinha Pra você ver como é que é isso. Como eu estava sozinho dentro do hospital, tinha um senhor que ele ficava me provocando. Falava assim, só você que não tem ninguém aqui para ficar contigo. Meu Deus do céu! Veio aqui me visitar. Sua esposa estava viajando. Mas eu fiz isso de propósito, para ela não ter, ter essa preocupação. Para não dar trabalho, entende. O que acontece?
ele falava isso, ele estava com problema aqui, ó, que ele cortou com aqui. Sei. E ele falou, amanhã eu vou embora. Mas, Você gente... acredita que ele fez a cirurgia, chegou lá, o médico falou assim pra ele, ó, não tem como, ainda tá inflamado. Eu ainda saí primeiro que ele. E foi um momento tão, assim, pra mim, diferente. Meu Deus. Que eu não passava o dia nas enfermarias falando um pouquinho de Cristo para cada um deles. Ah, enquanto você estava lá fazendo a obra, a missão. Eu aproveitei a oportunidade e fui, né? E a gente, porque tem um fulano ali, porque e sabe assim, a questão do testemunho é muito importante na vida da gente. Vale muito. Né? Resumindo, foi o segundo acontecimento assim, dentro de 10 anos que eu tive, que são experiências que me fortalecem. Sim. Né? Me fortalecem, então eu supero. Toda vez que alguém me diz que eu não vou conseguir, aí eu sou movido a esse combustível que me move. Né? Aqui no Valparaíso eu já tive muitas coisas assim que eu falo assim, não, vou desistir. Né? Quando eu vim morar aqui, as críticas onde eu morava era grande. Vai sair do Gama, vai vir para o Valparaíso? Eu falei, olha, onde Deus me concedeu, onde eu tenho condições. Um dia que Ele me permitir, eu saio. Amém. Né? E assim, eu tenho um projeto. Minhas pessoas não vai embora isso não, tá? A gente vai mudar para Itapaá. Porque diz que Itapaá é o melhor lugar de se morar, né? Eles têm essa visão do Valparaíso. Disse, né? Que é outro mundo, né? Ou na verdade outra cidade, né? A gente questiona. A verdade é da Itapaá até a Itapaé é uma outra realidade. A verdade é essa, né? Então, assim, é um testemunho que, né, para mim, né? Agora, tem outras situações de cunho espiritual que é uma coisa muito particular, isso aí eu guardo para mim. Boa, gente, o programa Palavra Franca hoje está sensacional com o testemunho do Dr. Lorinaldo aqui. Tem gente aqui dando parabéns, a Selma Vieira está mandando boa noite, o João Paulo está dizendo ainda fez a obra, muito bom, é isso mesmo. A Sandra, né, maravilhado com seu testemunho. Gente, esse é o programa Palavra Franca que se dispõe a trazer aqui, né, pessoas que têm uma história para contar. E como aqui o programa é Palavra Franca, você escuta a verdadeira história como ela é. Doutor Lorinaldo, e ó, o tempo já foi embora. Aqui nós nem começamos a entrevista, o tempo já foi embora, gente. Como é que pode com um negócio desse, né, João Paulo? João Paulo, certificado digital, único certificado digital. Nosso amigo João Paulo, procura lá seu certificado digital, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Gente, quero mandar um abraço também para o nosso amigo Hélio da Casa de Vidro e a Tereza da TK Assessoria e Cerimonial. Um abraço, Hélio e Tereza. Doutor Lorinaldo, que história sensacional, né? A história do PAC, a história do seu testemunho. Agora ele me diga uma coisa e a gente vai passar para o quadro ping-pong agora, que a gente vai fazer umas perguntinhas aí que são mais pessoais, que são mais do convidado, né? João Paulo, você tá vendo a história do doutor aí, né? Olha o peso aí da responsabilidade, né, João Paulo? Que coisa, né? Abraço aí pro meu obreiro João Guilherme, Sinara, Ariela. Um abraço, viu, meninos? Deus abençoe. Doutor Lorinaldo, tantos anos de Valparaíso, com todo esse conhecimento. Gente, para quem não sabe, o doutor Lorinaldo pós-graduando em letras. É isso mesmo? Tô certo? Inglês e português. Inglês e português. Graduando em Direito Imobiliário. Tá certo? E graduado em Processo Penal e Direito Penal. Mas atua na Previdenciária. E também atua na área previdenciária. O homem é uma... Mandar um abraço pro doutor Alair Ribeiro. Rádio Povo, um abraço, Alair. Doutor Leonardo, com esse vasto conhecimento... Sim, gente, concluindo, tá? O doutor Leonardo hoje trabalha na Suprema Corte
do nosso Supremo Tribunal Federal. Ele trabalha na área técnica, é isso mesmo? Eu trabalho na comunicação social. Né? Comunicação social na imprensa do tribunal. Do Supremo Tribunal Federal. Então, não é um convidado qualquer que eu estou trazendo aqui hoje. Mas com todos esses atributos, me mate uma curiosidade aqui. Já foi convidado para ser candidato? Já. Já? Pera. Programa... Não, o senhor responde agora. Programa Palavra Franca hoje trazendo o doutor Lorinaldo, esse líder aí, que encabeçou aí o projeto, né, lá do Parque do Anhanguera, né, fez levantamento, reuniu a comunidade, criou o SOS Anhanguera, tinha um grupo, né? Na verdade, o número era grupo que era asfalto. Sim, que era asfalto. A ideia do SOS Anhanguera foi do Elvis Santos. Do então ex-vereador. Isso, aí ele colocou, ele falou, olha, melhor o SOS Anhanguera. E nós trocamos o que era asfalto para o SOS Anhanguera, porque o grupo cresceu. Sim. Era um grupo de 7 pessoas, daqui a pouco estava com 50. Então foi se expandindo, trocou-se o nome do grupo. Criamos um grupo chamado SOS Anhanguera dentro do município, né? Então, criamos algumas, não vou dizer inimizade, mas umas divergências políticas aqui, né? Igual eu falei para o senhor, até de comunista não chamaram, porque a gente fez uma passeata. Não, fizemos uma teve fizemos também. Uma passeata lá no Céu Azul, que nós paramos o trânsito. É mesmo? Isso? Tudo 2018. Sobre o PAC. Tudo registrado, registrado em vídeo, fotos, né? Com a Val Silva, que hoje está no governo, ela era uma das nossas, né, o seu João do Anhanguera, Zoé Alves, Mota. Zoé, olha aí. Então, assim, muitos outros, né, moradores que nós nos unimos, tiramos a divergência política e vamos trabalhar pela comunidade. Só que eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, né? Eu acho que da César que é de César e Deus que é de Deus. Eu sempre gostei de ficar nos bastidores, porque é mais fácil de trabalhar e você pensa melhor. Tem mais tempo para pensar. Tem mais tempo para pensar, para você organizar melhor. Tá certo. Então, é assim que eu gosto. Sempre gostei de estar no anonimato. Né? Mas a pergunta que não quer calar, e aí agora o programa Palavra Franca vai saber, o povo que está nos assistindo vai saber. Eu quero mandar um abraço para Simone, que está lá em Manaus, o Geraldo. Gente, essa turma aí que nos assiste está sempre conosco, um abraço, obrigado pela audiência. Mas então, o senhor já recebeu o convite para ser candidato, aceitou ou não? Primeiro, quando nós criamos o SOS, nós tínhamos um candidato a trabalhar no Anhanguera. Já tinha. Vamos lá. Nós queríamos trabalhar o Fábio do Anhanguera, né? E para ele ser nosso candidato. Só que com o tempo nós criamos um grupo, falando assim, olha, nós não vamos apoiar tal grupo de pessoas. Em 2018 a gente não queria apoiar ninguém. E ele é o nosso candidato. O que acontece? Quando o Fábio veio, o grupo cresceu, eu falei, então vamos colocar mais um. Nos reunimos na mesa e indicaram meu nome. Sim. E eu falei, eu não quero. Aí seria o Fábio e o senhor? Aí eu falei, não, no meu lugar Só que o senhor abdicou. vai o Elton Duarte. Que é o nosso Duarte. Amigo Elton Duarte. Eu falei, também, não, vai o Elton Duarte. Certo. Só que foi o seguinte, eu abro mão para ele vir. Sim. Eu abri para ele ser o candidato pelo SOS. Sim. Né? Até então, né, ele desistiu. E nós perdemos a oportunidade no Anhanguera, né? E hoje eu tive alguns convites para ser até presidente de partido aqui. É mesmo? No começo, antes de eu chegar no Republicanos, assim, eu conheci a Ibelônia, né? Um abraço aí para nossa presidente republicana, Maria Ibelônia. Nossa amiga, a doutora Noemi, né? Dona Noemi, que não só é telespectadora, mas está na produção do programa também. Antes de eu vir para cá, a gente estava no Patriotas. Juntamos um grupo. Sim. Eu, Adão Ribeiro, Alaí, Manu, Zito, né? E a gente tinha um projeto com patriotas na época lá. Formamos e a gente ia trazer um grupo. Sim. Só que com o tempo foi dissolvendo, né? Ela se dispersou. Até brincava que o Adão ia ser o candidato a prefeito e eu ia vir como vice, por brincadeira. Sério? Olha. Eu não tenho aspiração à política, né? Já recebi convites e sempre o nego. Sim. Porque ser político aqui não é para amador.
Nota-se. É para profissional. É verdade. Você tem que abraçar o diabo e Deus ao mesmo tempo. E eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer isso. Você não dá conta desse treinar, né, doutor? Olha, eu abraço o diabo e eu abraço o cara. Os dois não dá, não. Eu não posso ficar dividido. Porque se eu dou minha palavra, eu tenho que cumpri-la. Porque se eu não cumprir, a cobrança da sociedade depois. Não vão passar a acreditar mais na minha pessoa. Sim, e eu sempre falo para as pessoas que eu tenho de mais importante é meu nome. Dinheiro não, mas meu nome é mais importante do que... Então minha palavra ela é única. Se eu disser que vou andar, um exemplo, com o Pábio, eu vou andar com o Pábio. Mesmo que me ataquem. Mas se eu não disser que não vou andar com ele, eu não ando. Sim. E quando nós tivemos essa questão política, eu tive que fazer uma escolha. Eu dei minha palavra a Maria Velônia na época, falei, onde você for, eu vou estar com você. Por mais que eu tenha prejuízo, porque na política há prejuízos, Sim. eu vou dar minha palavra e vou cumprir. Não importa, eu dei minha palavra. Minha palavra ela tem valor. Né? E quando a pessoa me dá uma palavra e não cumpre, eu já não passo a acreditar mais nessa pessoa. Mas resumindo, perdeu. Recebi, até hoje. Mas não quis aceitar. Até hoje, tem muitos colegas da área da imprensa que falam, rapaz, você tem que vir como vereador, você tem que vir como candidato. Mas eu falo assim, eu não quero. Né? Não é por falta das pessoas me incentivar, porque realmente eu acho que meu projeto profissional não ardeu no seu coração. Não está fora da política, está dentro da área jurídica. E tem feito um bom trabalho, né? Né? E há de continuar fazendo. Gente, o programa Palavra Franca hoje recebendo aqui o Dr. Lorinaldo Rocha, esse líder, advogado, né? Esse representante, né, natural da comunidade do setor de chácaras Anhanguera, que bem representou e tem representado esse bairro, que é um dos maiores bairros da cidade, né? Hoje recebendo aqui esse nosso amigo, que a gente tem uma grande admiração por ele. O tempo foi embora, mas eu não vou deixar de fazer o ping-pong para a gente encerrar nossa entrevista hoje. 5 curiosidades aqui para os nossos ouvintes e telespectadores do programa Palavra Franca sobre o convidado de hoje. Primeira pergunta, doutor Lorinaldo, um livro? As Escrituras Sagradas, sem dúvida de dúvidas, é meu livro de cabeceira. Na lata, né? Não tem como ser outro. Ali é onde você aprende a ser humilde, aprende a ser humano, aprende a ser cristão, a ser honesto, íntegro, bom pai, bom filho, bom esposo e bom amigo também, né? Ali tem tudo que a pessoa quiser aprender, é só querer, né? Tá ali, né? Bíblia Sagrada. Um filme? A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Mel Gibson? Foi o que mais se aproximou das Escrituras em termos de contexto. Sim. Muito forte. Forte. Se você não assistiu, eu recomendo também. Mexe com muita gente que lê. Paixão de Cristo. Muito forte. Uma música? Um Grito de Liberdade. Oh, rapaz! Doutor Lorinaldo é cultura, rapaz. Olha aí, Um Grito de Liberdade. Voz da Verdade. Voz da Verdade. O mesmo que canta o Escudo da Fé. Exatamente. Muito bem. Esse é o nosso amigo convidado de hoje, doutor Lorinaldo. Doutor Lorinaldo, e cá para nós também, que ninguém nos ouça, se o senhor for convidado para ir no jantar, qual é o seu prato preferido? Simples, para mim uma macarronada é o suficiente. Macarronada. Não tem molho branco? Não tem. Independente. Não, com alho e óleo tá ótimo. Olha aí, macarrão ao alho e óleo, aí é sensacional. Deu até água na boca agora. Não tem muita riquinho, estou riquinho de comida, só no restinho. Muito bem. Lá da região de Afogados da Engazeira. Pernambuco. Itabira, Pernambuco. Doutor, uma frase que o senhor sempre repete nos seus discursos, nas suas falas. Uma frase, que essa é a frase do doutor Lorinaldo. Jó 13,15. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Meu Deus. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13,15 a 17. Anota aí, pessoal. Essa é a dica do doutor Lorinaldo. Doutor, a gente vai ter que chamar o senhor de novo para contar o resto da história, porque por hoje esse foi o programa Palavra Franca com o nosso convidado de hoje, doutor Lorinaldo Rocha. Nesse momento, os nossos microfones são do senhor, para o senhor dar suas considerações
programa é todo Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? De contar um pouquinho da vida pessoal, vida particular e profissional. E, ao mesmo tempo, dizer a quem está assistindo, o Anhanguera pede socorro. Anota aí, gente. Pede socorro e digo mais aos moradores. Estou sempre nos bastidores pedindo informações. Né? Tá chegando informações novas daqui a uns 20 dias sobre a CIPAC. Já fiz um pedido formalizado, né, aos órgãos competentes para saber que pé. Não uso isso como troca de moeda política, mas para a gente saber que nós precisam atuar um pouco mais, esquecer o ego, sim, né, e se envolver mais com a comunidade. Apresentar planos de melhorias, né, o Valparaíso precisa. Eu sou um cara que ninguém acredita. Tenho um carro, mas não gosto de andar de carro. Minha esposa, o carro dela, praticamente é dela. Ela anda para todo lugar. Anda a pé para conhecer a cidade que eu moro. Sim. Porque você dizer que mora num bairro e não conhecer... Eu vejo que o candidato chega lá na época de eleição, não conhece o bairro, a necessidade do bairro. Sabe nem onde é que ele está. Se perguntar para ele onde fica um condomínio, ele se perde. Não sabe. Então, assim, minhas condições é essa, pastor. O agradecimento, né? A gente tem uma amizade que está se solidificando a cada dia, né? E eu gosto de ser muito claro e objetivo com as pessoas. Eu não gosto de afagos, sou que me conhece, não gosto de... Né, ou não é. Não sou muito de a pessoa querer me agradar para mim ter perto, porque não vai conseguir. Se ela chegar para mim e eu errar, ela contar para mim, olha, você tá errado, eu prefiro. Porque se me adular, você perde um amigo. Simplesmente assim. Eu sou direto e objetivo com essas coisas, né? Esse é o Dr. Lorinaldo. Então, minhas considerações são essas, né? Gente, agradecendo aí ao João Paulo, né? Tá parabenizando a entrevista. E a todos os nossos telespectadores, seguidores. Vai lá, confere a nossa página do programa lá no YouTube. Se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe essa entrevista. Esse é o programa Palavra Franca, toda sexta-feira, às 22 horas. Me despeço aqui, deixando o meu abraço, meus agradecimentos a todos vocês. E lembrando, semana que vem tem mais. Se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal, e até a próxima!